Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de reviravolta do Jared Diamond. É uma análise fascinante sobre como nações inteiras conseguem sobreviver a crises que parecem, sinceramente, o fim do mundo. Para começar a entender como uma nação entra em colapso e se recupera, o Diamond propõe uma coisa bem interessante. Ele diz que, antes de mais nada, a gente precisa olhar para como uma pessoa lida com uma crise. E olha, uma crise não é só um dia ruim, né? É aquele momento que vira tudo de cabeça para baixo, que despedaça o mundo que a gente conhecia. Para ter uma ideia do que ele está falando, pensem no incêndio da boate Coconut Grove, lá em Boston, em 1942. Aquilo não foi só uma tragédia com centenas de mortos. Para quem sobreviveu e para as famílias, foi uma crise pessoal devastadora. O tipo de evento que abala a fé que se tem no mundo justo e que deixa marcas para sempre. E foi justamente essa reflexão sobre o trauma individual que levou o Diamond a fazer uma pergunta que muda tudo. A pergunta é a seguinte: e se o caminho que uma pessoa percorre para se recuperar pudesse ser usado para mapear a recuperação de uma nação inteira? Peraí, será que as ferramentas da psicologia podem mesmo ajudar a explicar os grandes movimentos da história? Vamos investigar isso. É aqui que o Diamond traça um paralelo direto ao ponto. De um lado, temos as crises pessoais, que todos conhecemos, luto, divórcio, perda de emprego. Do outro, crises nacionais. Uma guerra, um golpe, um colapso econômico. O argumento dele é que, por mais diferentes que pareçam, os mecanismos para superar essas duas coisas são surpreendentemente parecidos. Então, se os problemas são parecidos, qual é a saída? Qual é o caminho a seguir quando tudo parece desmoronar, seja na vida de uma pessoa ou na história de um país? A resposta, segundo ele, é o que ele chama de mudança seletiva. A ideia não é jogar tudo fora e começar do zero, nem fingir que nada aconteceu. É um processo, sabe? Um processo bem difícil e consciente de olhar para si mesmo, seja uma pessoa ou uma nação, e decidir com honestidade o que ainda funciona e precisa ser mantido, e o que não serve mais e precisa ser deixado para trás. Ok, mas como isso funciona na prática? Vamos ver agora como essa ideia se transforma num verdadeiro kit de ferramentas para conseguir atravessar uma crise. E é interessante pensar que foi justamente depois daquele trauma coletivo do incêndio da Coconut Grove que a terapia de crise começou a ganhar força. A partir daí, psicoterapeutas começaram a mapear o que funciona e o que não funciona. E eles identificaram 12 fatores que ajudam a prever se alguém vai conseguir superar um trauma ou não. E olha que fascinante. Os primeiros passos desse processo valem tanto para uma pessoa quanto para uma nação inteira. Primeiro, reconhecer que existe uma crise. Admitir o problema. Segundo, construir uma cerca. Isso significa isolar os problemas específicos para que eles não pareçam uma montanha impossível de escalar. E terceiro, talvez o mais difícil, fazer uma autoavaliação brutalmente honesta. E esse é o roteiro completo. São 12 fatores que o Diamond destaca. Coisas como aceitar a responsabilidade pela situação em vez de culpar os outros, buscar ajuda, usar outras pessoas ou nações como modelo, sabe, aprender com quem já passou por isso, e também se apegar a valores essenciais, aquilo de que não se abre mão. Paciência, flexibilidade e o que os psicólogos chamam de força do ego, que é a confiança na própria capacidade de resolver as coisas. Tudo isso é crucial. Certo, a teoria é bonita, mas será que esse roteiro, que nasceu para entender a mente de uma pessoa, funciona mesmo quando a gente aplica na complexidade de um país inteiro? A resposta do Diamond é um sonoro sim. E ele não fica só na teoria, não. Ele usa essa lente para analisar os momentos de virada na história de 7 nações bem diferentes ao redor do mundo. Vamos pegar a Finlândia, por exemplo. O país foi atacado pela gigante União Soviética. Uma crise externa brutal. O que eles fizeram? Fizeram uma autoavaliação honesta e promoveram uma mudança seletiva na sua política externa. Foi isso que permitiu que eles sobrevivessem e mantivessem sua independência. Mas o modelo não vale só para ataques de fora. Ele também se aplica a explosões internas, como a que aconteceu no Chile. Com o colapso da democracia em 1973, o país mergulhou numa crise profunda. Foram décadas de um processo doloroso de, primeiro, reconhecer a crise e, muito tempo depois, começar a redefinir seus valores fundamentais para poder se reconstruir. E o mais interessante é que funciona até para aquelas crises que vão acontecendo aos pouquinhos, sabe? Uma crise de queima lenta. É o caso da Austrália. Depois da Segunda Guerra, o país passou por uma longa crise de identidade, deixando de ser um posto avançado britânico para se tornar uma nação da Ásia-Pacífico. Foi um processo de mudança seletiva que exigiu muita flexibilidade. E aqui a gente chega no ponto crucial.
toda essa estrutura, essa forma de pensar, não serve só para a gente olhar para o passado e entender o que aconteceu. A verdadeira questão é para hoje. Como é que esse roteiro, esse mapa para a recuperação, pode ajudar a gente a navegar pelas crises globais que estamos vivendo agora mesmo? No fim das contas, o que o Diamond nos deixa é um senso de propósito. A ideia de que, se a gente estudar com atenção como outras nações sobreviveram aos seus momentos mais sombrios, talvez a gente encontre a sabedoria necessária para navegar nas nossas próprias reviravoltas.